Me recomendaram outro anime bastante criminoso, na verdade, porque não é nem chega nem ser um H, mas parente ser um. Começando pelo próprio gráfico dele, parece ser um gráfico de algum anime esquisito que me recomendaram de H. Mas assim, eu dei ter uma chance pra mim ver se prestava. E é um anime bastante antigo também, de 2014, e ele teve só um episódio por ano, que foi até 2016, que deu 3 capítulos. 3 episódios, quer dizer, que não é mangá não, é anime. Mas vamos pro enredo da história. Ele conta a história de um cara chamado Shota. Eu vou mudar esse nome, eu acho que vou botar só Zé Felipe. E o Zé Felipe aí é apenas um desempregado que nunca fez nada na vida, né? Porém, ele vai pra escola, que é um evento da escola para ex-alunos de infância para se encontrarem. Só que quando ele veio lá, todo mundo que ele conheceu estão bem de vida. Eles estão aquilo que eles sempre desejaram. Uma é policial, uma é atriz, que é aquele que sempre foi apaixonado. Enquanto ele, que o sonho dele era ser um programador, é um fracassado e um net. É um otaku que vive em casa só vivendo nas costas dos pais. E sim, ele se sente bastante humilhado, tanto que ele vai fumar lá de fora. Quando ele está lá de fora fumando na piscina, ele acaba escorregando e caindo. O bicho quase ia morrendo afogado numa piscina. Mas quando ele sai totalmente diferente. Ele sai onde tá todo um monte de alunas e ele mais novo. Então quer dizer que ele voltou ao tempo para poder conseguir ter uma segunda chance. Me lembrei, 17 anos novamente. Mas enfim, aqui ele tem a chance de mudar a sua vida comparada a antes, que ele não fez nada. E por fim, tem alguma explicação? Esqueça isso aí. Pelo menos porque só tem 3 episódios e eu li também um pouco o manga para me saber se tem alguma explicação sobre isso. Mas também não vi isso muito não. E com isso ele cria 2 tipos de objetivo. O primeiro objetivo dele é ser o programador como ele sempre quis e ter mais tempo para estudar e não ficar fazendo palhaçada como ele fez. E o segundo objetivo é conquistar a menina que ele sempre gostou, que é a que tem cabelo curto e ainda por cima vai se tornar uma atriz futuramente. Não só isso, como ele também fala algumas coisas que aconteceram nesse período de tempo, que ele sempre brincava com ela beijava ela até o momento que ela se torna atriz. Aí meio que acaba os dois se afastando um pro outro. E é aí que eles não tem mais contato. E aqui vem a primeira cena criminosa desse anime, que é quando ele vai para o evento de educação física da escola, onde eles estão tudo ali brincando e só encarando. E olha que o cara do futuro que voltou pro passado deve ter uns 30 anos, pelo menos mentalmente. Não é, mas isso não é nem o pior, ele cara nessas garotas aí. O pior mesmo é quando ele vai ajudar a amiga dele, que ele quer tanto conquistar. Ele vai colocar umas bolas ali, ela meio que cai em cima dele, aquela fase clichê, que a menina cai em cima do cara. Só que ela começa a querer brincar de papai e mamãe com ele, querer beijar ele, aí fica se beijando e começa a rolar umas pegação aqui que eu nem vou mostrar muito, mesmo não sendo mangá, mas chegar a ser um pouquinho criminoso, chega, e bastante, né? Incluindo que o garoto parece que tá com cachumba, mas eu não vou mostrar também não a cachumba dele. Passando pra próxima cena, pra eu não ser preso por mostrar cenas bem duvidosas do anterior, ele tá no local da escola de pegar comida, tá, o lanches, que por alguma razão são as garotinhas que ficam entregando lanche pra cada um. Era pra ser um adulto melhor, porque se fosse uma criança assim, vai saber se não podia entregar errado e eles mesmo comer, mas enfim. O Shota, o Zé Felipe aí, ele meio que pede mais um pote de pudim, porque ele gosta bastante de pudim, mas uma garota lá acaba entregando porque ela meio que não gosta de doce e diz, fica com o meu, é um pra cada um. E a garota que gosta dele, e cabelo curto, acaba entregando ela também. Você não quer, nem quer entregar, ela gosta de pudim também. Mas aparece alguns garotos levantando a saia das garotas. Aquele papinho de criança infantil, tá ligado? Não é nem algo pervertido, é só mais inocente mesmo. E uma garota que será o futuro policial, que ele já falou lá no início, ela acaba pegando o pudim deles, de todo mundo, incluindo do próprio Zé Felipe aí, o Shota. Ele até fala, por que eu nem tava nessa brincadeira? Ela diz que todos têm que pagar por igual. E por fim, eu acho que ele não tava só nessa brincadeira, porque como ele tem uma mente mais adulta, ele não vai pensar de ficar levantando a saia das garotas assim, desse jeito. E por aqui só começa a rolar mais cenas criminosas, né? Onde os garotos vão lá se render, onde quando eles estão lá pra se render, isso tudo era uma armadilha, que eles estavam com armas de leite vencido e acaba atirando nelas pra poder sujar elas com leite vencido e pegar o pudim. Mas esses garotos não acabam se rendendo e os garotos acabam fugindo de medo das garotas, só ficando o próprio Zé Felipe, o Shota. Aí meio que ele é capturado e amarrado lá dentro com as garotas. Mas as garotas acabam meio que decidindo se trocarem no meio dele, mesmo ele tendo com os olhos vendados. Elas começam a tirar a roupa pra poder se trocar e vestir outro tipo de roupa, porque já tá todo cheio de leite vencido. Só que o Shota, ele aproveita essa oportunidade pra tentar fugir e chamar os outros garotos, onde ele acaba gritando, só que as garotas
acaba pegando ele e prendendo ele. Só que as todas estavam de, eu não sei nem o que dizer, calcinha, meio que minúsculo também, e tudo ralando no Shota, e a cachumba do Shota acaba aparecendo na hora. Não vou mostrar porque, sério, mano, eu vou acabar perdendo o bocadão desse jeito. E olha que isso não é nem H, é só um enchi pesadão mesmo. Mas enfim, o que acontece é que as garotas tentam impedir ele, acaba ralando nele e começando a rolar muita cena criminosa e até mesmo gemidinho criminoso. A única coisa que eu posso dizer a vocês é que depois que a garota se cansa lá, pega uma pistola dele de leite vencido e acaba metendo na cachumba dele. E ele acaba até cuspindo. Em outro momento, a garota que o Shota é muito afim vai falar com ele sozinho, atrás da escola. Ele achou que seria um encontro ou um tipo pedido de namoro. Era o que ele queria desde criança, namorar com ela, já que também um dos objetivos dele é namorar com ela. E quando ela dá a folha que tá atrás dele, ele achou que seria um pedido de namoro. Só que na verdade era um dever de casa que ela queria que fizesse com ela. E ele aceita, né? Fazer o quê? Pelo menos tem mais chance de ficar com ela se tiver fazendo trabalho de escola. E no fim, eles fazem trabalho de escola junto, na onde é só pra averiguar a natureza, ver os insetos, ver água e etc, pra poder fazer uma anotação. É o que eles fazem exatamente, até o momento que entra uma joaninha na blusa da garota, o protagonista vai lá tentar pegar a joaninha, só que pega naquele outro canto e ele mesmo confunde com o joaninha, deu pra ver que ele também é um pouco inocente, mas no fim eles acabam se entendendo aqui. Aí meio que eles vão tentar procurar outro bicho, onde eles acabam encontrando aqueles Hércules, ou é um besouro rala bosta. Eu não sei como se chama esses besouros aí. Só sei que eles estão se casalando. A menina pensa que o outro tá furando o outro lá, machucando. Ele fala que a coisa da natureza é normal. Só que depois daí eles decidem ir embora pra casa, só que acaba que eles são picados por um monte de mosquito da dengue. Eles acabam correndo e tudo mais. Só que quando chegam em casa, eles acabam cheio de babuia ou coisas vermelhas. Então eles vão passar remédio naqueles cantos. Aí ela decide brincar de médico. E não é médico que vocês estão pensando, uns safadinhos. E sim porque ela é atriz. Ou o sonho dela é ser atriz, pelo menos por enquanto. Aí meio que ela quer testar a sua atuação, onde ela se finge ser a paciente no momento. Aí o protagonista tem que passar o remédio nas babuias dela. Ele fica até sim um pouquinho sugestivo com ela. Só que ela fica meio que gemendo, igual como se tivesse da porra de um... você sabe. Mas por fim, ele acaba decidindo deixar ela passar nele também. É o que acontece, que ela também quer ser atriz, quer ser a médica agora. Aí então ela quer passar, então você tá com um problema aqui, aí passa. Só que a cachuba do protagonista acaba aparecendo por causa das ideias da garota que tá trecando ali e chegando muito perto. Então para afastar um pouquinho ela, ele diz que tá tendo um na cabeça dele. Não sei como o mosquito ia picar na raiz do cabelo dele. E ela vai a procurar, só que ela acaba meio que exprimindo a cachuba dele com os pés dele. Ele até fica sugestivo até demais, só que acaba caindo um remédio que ela deixa cair na cachumba dele. E é meio que eu acho que isso é álcool. Aí acaba meio que doendo, provavelmente. Partindo pro segundo episódio, já vamos falando que vai mudar um pouquinho o gráfico, até a cor do cabelo do protagonista muda. Eu acredito que como cada episódio saiu um ano depois, eles até investiram um pouco mais de dinheiro, deixando o anime até mais genérico como os outros, porque o visual do primeiro episódio era mais parecido com um H. E o episódio já começa com ele dando de bicicleta, ele vê a paixão dele, só que depois ele vê outras meninas mostrando baixo da saia porque tá em cima de uma ponte e ele acaba se distraindo e tendo um acidente. Aqui o visual já mudou, a cor tá do próprio cabelo dele. E caso você pense que ele não tá atrás dos seus objetivos, ele tá seguindo. Tanto que ele comprou ou conseguiu um livro de informática ou algo do tipo para poder ser um programador, como ele desejou desde criança. Mas quando ele tá indo embora, ele acaba vendo um balé ali, um cursinho de balé, que está a Konami, a paixão dele. Ele até se surpreende, porque realmente atrizes ou atores procuram meios de se aprimorar, como dança ou até mesmo cantando. Claro que ele fica admirando a beleza dela, porque ele é apaixonado por ela. E ele fica dizendo que ela é uma menina mais bela que ele conheceu, tal. Só que quando ele tá só ali voando, a Konami acaba falando, Shota, é você? E as outras garotas ficam olhando e dizem, oxe, ele tá espiando nós agora. E ele acaba se distraindo, querendo tentar se explicar que não. E leva a queda, uma queda bem feia, mas como o anime não se machucou tão sério não. Mas ela acaba decidindo ir embora com ele. Tipo, vai embora porque já acabou o cursinho dela também. Aí ela vai embora com ele, os dois ficam conversando. E ele fala que não tava espiando, que ele tava só hipotenizado, Mas também ela fala sobre ela, que ela tá tentando fazer o escapamento 200 graus ou algo do tipo. Mas o protagonista não entende nada sobre esse assunto, já que não é o objetivo dele. Mas ele fala que quando ela crescer, ela vai se tornar uma grande atriz e tudo mais. Ela meio que fica elogiada, eu sempre você me elogia e tudo mais. E ele fala que se ele puder fazer alguma coisa por
ele vai fazer. E ela fala, sério? Aí meio que ela pede ajuda dele pra fazer o escapamento. Ele meio que não entende, mas diz que vai ajudar. E por alguma razão, eu acredito que eles estão um pouquinho mais velhos aqui já. Sei lá, eles estão um pouquinho mais alto comparado ao primeiro episódio. Ou pode ser por causa do gráfico de hentai, não sei. Ele também chega a falar que na vida anterior dele, ele nunca chegou a entrar no quarto dela, porque ela levou pra casa e colocou ele no quarto dela. Se ele nunca foi pro quarto dela, foi porque também ele deve ter sido afastado. Tipo, ele mesmo se afastou, andando com os garotos, tudo mais. E não jogar, de vez de fazer programação, como ele tá fazendo agora, ele tá mais amigável com elas, provavelmente. Só que ele começa a pensar muita besteira aqui. Na onda a garota chega lá com o refrigerante e ele acaba se assustando. Ele já começa a cena criminosa, embora demorou bastante pra acontecer. Enfim, na onda ela quer fazer o aquecimento, na onda ela acaba levantando seus pés, na verdade esticando seus pés para o lado, mandando ele empurrar a bunda dela. Ele meio que fica tímido no que ele fazer isso, porque ela tá mostrando muito, mas ela pega na mão dele e mostra como é, então ele só fica empurrando. Aí começa a acontecer gemido aqui e ali, e eu não vou mostrar isso aí, né, porque o YouTube vai interpretar como um H. Ela pega uma cadeira e coloca num canto ali e bota o pé na cama pra cadeira, na onde fica bem esticado. O produtor já pergunta se dói, eu também perguntei a mesma coisa, e ela responde que sim, dói pra caramba. Só que ela fala que lá no cursinho eles fazem muito isso, de exercícios, especialmente exige bastante, e mesmo que eles choram, eles fazem isso para poder melhorar a flexibilidade. E o Shota acaba ficando bastante motivado com isso, na onde ele fala que vai ajudar, e também na mente dele fala que não vai precisar mais de sacanagem para poder ajudar ela. Ela pega a garrafa ali que tem um formato bastante sugestivo e deixa bem baixo dela para poder ele empurrar e triscar naquilo ali para conseguir esticar bastante o pé dela. Ele meio que fica estranhando isso, e aí tá estranho, mas enfim, ele acaba concordando e acaba empurrando. Aí acontece aquele gemidão que eu não vou mostrar, porque senão vai acontecer no YouTube pensar que eu tô mostrando H, mas a cachumba do protagonista também aparece, e os dois ficam aí ralando, tanto a garrafa, tanto ele. E no fim ele meio que cai ali, porque eu acho que ele deve ter aguentando o tamanho sacanagem que rolou aqui, mas enfim, ela acaba ficando com sede, tomando refrigerante e rindo. Depois de um tempo, acontece um evento que ele já esperava que ia acontecer. Ela foi chamada para uma editora, que ela acaba se tornando uma atriz depois daí. Foi por aí que ele acabou perdendo contato com ela, até mesmo deixando de ter contato e se aproximar dela. Só que quando ela tava secada para as amigas dela e tudo mais, e ela tava indo embora, ele acaba chamando ela, dizendo, vamos sair, ver a estrela hoje à noite. E ela concorda. Isso só aconteceu porque ele viu que ia perder ela. Indo pro campo, eles acabam andando, conversando, e acaba se sentando e até se tentando mais próximo, onde ele fala que ela vai conseguir. Ela diz que tá com medo, mas ele fala que não é pra sentir, que ela vai se tornar uma ótima atriz, futuramente ela será chamada por muitas coisas e ela terá um emprego muito bom. Ela fala quase a mesma coisa para ele, que ele se tornará um programador muito bom, tal e tal e tal. Não, dos dois fica feliz um com o outro. Eu não sei porque os dois acabaram se pegando aqui, como eles estavam se pegando lá no primeiro episódio, mas dá pra ver que se passou um tempo aqui, eles estão bem mais maduros, entre aspas. Mas mesmo assim, eles acabam indo embora e tudo mais, até eles passarem por um arame, onde ela fica presa. Eu fiquei até agoniado, porque eu não gosto de arame, dá pra se machucar feio no arame. Mas aqui ninguém se machuca, só rola muitas cenas bem duvidosas de H. O protagonista tenta tirar ela, meio que fica dando errado, depois ele leva uma bundada na cara, e no fim ela cai em cima dele, já sugestivamente. E muito fanservice aqui, mas por fim tudo dá certo aqui. E assim o episódio acaba, e não tem o que falar mais, porque literalmente só foi 3 episódios, e pior, cada um foi um mundo diferente. Começou em 2014, e depois foi pra 2016 o segundo episódio, e o terceiro em 2017, aí finalizaram e não fizeram mais. Eu acredito que deve ser porque ele é bastante criminoso, não tem como se negar isso aí, até mesmo o japonês deve ter seus próprios limites para colocar umas crianças assim, desse jeito. Mas ele tem um mangá, o mangá dele é bem contado, parado o anime, porque o anime foi bem aleatório, sim, eu li um pedaço. Tinha cenas que só acontecia lá na frente e tinha outras cenas que aconteciam bastante atrás, resumindo. O anime foi muito aleatório em questão de história, o enredo do mangá. Por isso que eu não entendi muita coisa ali que tava acontecendo. Mas enfim, vocês queriam ter uma segunda chance, voltar ao tempo, caso você seja um pouquinho mais velho? Comenta aqui embaixo.